Existe um investimento ultra seguro que vem valorizando 10% só nos últimos 30 dias que eu preciso compartilhar com você. E eu não vou ficar escondendo aqui que investimento é esse, você pode ver aqui na minha tela. Olha só, selecionando um mês, 10% de rentabilidade no último mês, superando todos os outros indicadores médios de referência. A gente pode ver até o próprio Bitcoin aqui, está valorizando 9% nos últimos 30 dias. Enquanto esse está 10%. Ações americanas valorizando praticamente no 0 a 0 nesses últimos 30 dias. Índice Bovespa, né, que são as ações brasileiras, caindo 1% nos últimos 30 dias. Ações de tecnologia nos Estados Unidos caindo 1,6% aproximadamente nos últimos 30 dias. Enquanto este investimento ultra seguro vem valorizando 10% nesse período de tempo. Este investimento se chama Gold, ou seja, o ouro, um investimento mais antigo do mundo. E nesse vídeo aqui eu vou dizer para você por que o ouro está valorizando, se ainda há potencial de rentabilidade para o ouro, faz sentido investir em ouro, sim ou não, todos os detalhes em relação a isso. Então, se você tem interesse em aprender um pouco mais sobre investimento em ouro, investimento mais seguro em última instância e mais antigo do mundo, esse vídeo é para você. Mas antes de eu começar a falar isso, eu quero saber uma coisa. Você investe em ouro hoje ou em mineradoras de ouro ou em royalties de ouro, em alguma coisa correlacionada ao ouro? Sim ou não? Manda aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. E se você acompanha os vídeos aqui frequentemente, toque embaixo em gostei, porque você já sabe que esse conteúdo vai ser profundo e sem enrolação. Assim você ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. Então vamos por partes. Por que o ouro é um investimento ultra seguro em última instância? A gente pode medir risco de diversas formas, né? A gente tem, né, pode medir por meio da volatilidade, que a gente chama de um risco de mercado. A gente pode calcular risco por meio do risco de crédito, risco de calote. A gente pode calcular risco de várias formas. Mas o nível de risco em última instância que você mais pode confiar é aquele risco que ele só é calculado pelo tempo. Como assim? Volta 300 anos na história, tenta trocar um papel com uma cédula de dólar por qualquer coisa, vão rir da sua cara. Por quê? Porque o dólar não tem 300 anos. Ele não foi provado no tempo tanto quanto o próprio ouro, que a gente tem estimativas de que ele seja usado para trocas, né, comerciais há cerca de 5.000 anos, muito tempo. O ouro foi usado como lastro durante praticamente 5.000 anos, até 1971, né? Então, por cerca de 50 anos o ouro não é mais o lastro das moedas, mas em todo momento de tensão geopolítica, tensão internacional, crises internacionais, medos, pânicos, a gente vê o ouro disparando e o ouro valorizando. E o que é que a gente está vendo nesses últimos dias? A gente está vendo um mix de acontecimentos. A gente vê essa alta do ouro aqui nos últimos dias, porque a gente está vendo as tensões piorando, né? As tensões aumentando, tensões geopolíticas, riscos de guerra. China já deixando claro que vai invadir Taiwan, como já disse. Estados Unidos disse que vai entrar nessa guerra se a China entrar em Taiwan para reunificar, né? Vou colocar entre aspas aqui, cada um vai tirar a sua conclusão. Então a gente tem esse primeiro sintoma, esse primeiro ponto, que é um recrudescimento, o aumento do risco geopolítico. Tem várias tropas chinesas nas proximidades de Taiwan, muita coisa acontecendo por lá, fora desastres naturais que estão acontecendo ali naquela área. Ao mesmo tempo, a gente tem uma taxa de juros americana que a expectativa eufórica do mercado, você sabe muito bem, eu falei aqui em diversos vídeos que eu só acreditava em queda de juros americanos no segundo semestre. Mas o mercado estava esperando o quê? Em março já tem uma queda de taxa de juros nos Estados Unidos. Se a gente não tem os juros caindo nos Estados Unidos, o que acontece? A gente tem também um efeito no ouro por conta da dívida pública americana. Vinícius, não entendi. Calma, já vou te mostrar o que leva o ouro a se valorizar. A maioria das pessoas pensa e acredita na narrativa de que a taxa de juros de 10 anos é o que direciona o preço do ouro, tá? Mas eu vou te mostrar, na verdade, como isso é uma falácia, é uma generalização apressada, tá? O que acontece? O que é essa taxa de juro de 10 anos dos Estados Unidos, que a gente vê aqui por essa linha vermelha? Nada mais é do que a taxa de juro média esperada pelos investidores para os próximos 10 anos nos Estados Unidos, tá? Por que o mercado diz que quando a taxa de juros de 10 anos cai, o ouro valoriza, e quando a taxa de juros sobe, o ouro desvaloriza? Por quê? Porque o ouro ele é um ativo que, embora muito antigo, embora aprovado no tempo, embora seja uma reserva de valor, ou seja, aquele ativo que os grandes investidores buscam, procuram
para investir, para ter justamente enquanto acontecem as grandes crises, né? Imóveis, terras e metais preciosos, principal representação, o próprio ouro. Tá? O que acontece? E o ouro está no topo histórico, tá? Se a gente for voltar aqui no tempo, ó, vamos colocar num horizonte aqui, ó, vamos colocar num gráfico mensal, a gente vai ver que o ouro está no topo histórico e na minha visão tem muito mais por vir, tá? Mas o que acontece? Como o ouro ele é um ativo especificamente, não é uma empresa que gera lucro, não é um investimento de renda fixa que paga dividendos, a posse do ouro ela se torna um custo. Como assim um custo? Né? Um custo de oportunidade. Por quê? Porque ao invés de comprar ouro, você poderia estar fazendo o quê? Poderia estar investindo em títulos públicos americanos. E qual seria a rentabilidade esperada pelos próximos 10 anos se você investisse em títulos públicos americanos? É justamente o que busca medir aqui o juro de 10 anos americano. Né? Então, a taxa de juros dos Estados Unidos nada mais é do que o custo de oportunidade do ouro. Por isso que existe a teoria de que quando a taxa de juros esperada para os próximos 10 anos cai nos Estados Unidos, o ouro valoriza. Por quê? Porque agora, como se espera uma taxa de juros menor para os Estados Unidos, eu vou ter um custo de oportunidade menor. Eu deixo de ganhar uma rentabilidadezinha periódica menor para eu topar investir em ouro. Né? Então, o que a gente vê, de fato, quando a taxa de juros esperada cai, o ouro sobe. Só que quando a taxa de juros esperada para os próximos 10 anos nos Estados Unidos sobe, o ouro ele não cai, ele lateraliza. Quando a taxa de juros cai de novo, o ouro sobe mais um pouco. E quando a taxa de juros de 10 anos sobe, o ouro ou lateraliza ou continua subindo. Aqui está o furo. Por quê? Quando você faz essa generalização apressada, e olha, em 2022, a gente vai deixar o link aqui na descrição, tá? Quando o ouro estava caindo ali, 2022, do início do ano até outubro, o pessoal veio me dizer, poxa, Vinícius, mas os momentos de crises internacionais, o ouro não valoriza? Valoriza, mas é que tem uma crise no começo. E lá nesse vídeo de 2022 tem uma crise de chamadas de margem, né? Que eu não vou entrar nesse critério aqui, depois desse vídeo você pode assistir pelo link que vai estar na descrição. Mas o que acontece? A gente não vê uma resposta imediata. Acontece a crise e o ouro começa a valorizar. Primeiro tem essa chamada de margem, tem uma queda no preço do ouro e depois ele começa a se elevar por conta dos impactos dessa crise. E lá nesse vídeo de 2022 eu explico por que isso aqui é uma falácia, tá? Todo racional, comprovo em vários anos, vários momentos, várias crises, que mesmo com o juro de 10 anos aumentando, o ouro aumenta. Porque ele está correlacionado com outra coisa, que é que eu vou te mostrar aqui daqui a pouquinho, tá? Mas olha só, o que a gente está vendo agora? A gente está vendo essa taxa de juros de 10 anos subindo, tá? No último mês, e o ouro subindo ainda mais, batendo aqui topo histórico e valorizando cerca de 10% no último mês, tá? E por que o ouro está valorizando, mesmo com o custo de oportunidade aumentando? Mesmo com o juro esperado para os próximos 10 anos dos Estados Unidos aumentando. O que, em tese, pela teoria da maioria dos economistas e analistas, faria o preço do ouro desabar. Muita gente não está entendendo, mas se você ver esse meu vídeo lá de 2022, você vai ver que eu já falava exatamente as mesmas coisas que eu vou falar para você aqui. Porque o ouro, presta bem atenção, ele está correlacionado com risco. Ele está correlacionado com crise. Essa é a correlação direta do ouro. O custo de oportunidade é um detalhe. Imagine o seguinte, quando você... Vamos trazer para a vida real, tá? Imagine que você vê uma loja na sua cidade que ela tem em caixa, presta bem atenção, 500 mil reais. E os donos daquela loja estão desesperados para vender aquela loja e estão vendendo aquela loja por 300 mil reais, tá? Ou seja, ou melhor, vamos fazer um outro exemplo, por 450 mil reais. Ou seja, quando você compra essa loja, você tem uma rentabilidade imediata de 10%. Porque você paga aqueles 450 mil, só que tem 500 mil lá, então você já ganha 50 mil. Só para comprar a loja. Exemplo absurdo, mas é só para você entender o ponto. Tá? 10%. Só que a taxa Selic, os investimentos de renda fixa estão rendendo 20% ao ano. Você compra essa loja ou não compra? O custo de oportunidade está muito mais alto, só que existe uma oportunidade grande aqui. De mercado. E é isso que essa teoria não consegue dimensionar. Ela olha simplesmente para o custo de oportunidade, ignorando todo o restante, tudo o restante do que acontece na economia. O que é o mais importante para quem compra ouro? O mais importante para quem compra ouro, o que essas pessoas, o que esses investidores estão olhando é quão perto de uma grande crise a gente está.
Quanto mais se acredita que a gente está perto de uma grande crise, mais ouro se compra. Como que a gente chega em grandes crises? A gente chega em grandes crises de duas formas, tá? Por meio de problemas econômicos ou por meio de problemas geopolíticos. O que a gente tem hoje? As duas coisas. Como assim? A gente tem conflitos armados, a gente tem guerras espalhadas pelo mundo. A gente tem Rússia, a gente tem Venezuela, que acabou de sancionar uma lei que anexa esse equibo, então aumenta a tensão ali, Venezuela e Guiana, de novo. A gente tem Oriente Médio, a gente tem China, Taiwan, tudo os aliados, tá? Venezuela, China, Rússia, somente ali os aliados, Hamas e aquela galerinha, Irã, toda aquela galerinha ali estão reunida dentro do mesmo bloco, né? Então, a gente tem essa tensão geopolítica. Ao mesmo tempo, a gente tem uma tentativa que está fracassando de desdolarização. Rússia e China, principalmente, tentando destronar o dólar como moeda mundial. Estão fracassando, mas eles estão tentando fazer isso. Então, eles vendem títulos públicos americanos, a taxa de juros dos títulos sobe, o juro esperado pelos próximos anos sobe, e eles compram ouro. Por quê? Porque ninguém confia em ninguém ali naquela trupe. Você acha que a Rússia vai comprar a moeda da China? Você acha que a China vai comprar a moeda da Rússia? Claro que não, eles não confiam nem neles mesmos. O que eles compram? Ouro. Forte pressão compradora para o ouro, ouro dispara. Investidores vendo esse processo acontecendo, vão buscar um pouco de reserva de valor, vão buscar um pouco de proteção. Aí o ouro dispara. Então você tem conflitos geopolíticos, você tem uma tentativa de destronar o dólar, certo? Que faz com que naturalmente as pessoas, opa, vamos se preparar isso aqui. Né? Não estou conseguindo, mas vai conseguir daqui a pouco. Vamos se preparar. E também você tem o fator que efetivamente leva o ouro para cima. Que é o quê? A dívida pública total dos Estados Unidos. E a gente consegue ver a dívida pública total dos Estados Unidos por este gráfico. Perceba como é nítido. Dívida pública americana na linha preta e cotação do ouro na linha amarela. O que a gente vê acontecendo? Tá? A gente vê o seguinte acontecendo. Ó. Dívida pública americana sobe, o ouro vai atrás. Algumas vezes ele fica para cima da dívida pública, normal, volatilidade. Outras vezes fica para baixo, mas com o tempo encontra a dívida pública. E a gente está justamente num período de defasagem. Justamente num período de defasagem. O ouro ele oscila livremente desde 1971. Então a gente está falando aqui, ó, vamos pegar aqui, desde agosto de 71. Aqui, ó. Então a gente vê a dívida pública americana aumentando 8.000%. De 1971 até hoje, e o ouro aqui, ó, 5.220%. O ouro precisa valorizar mais uns 50% para encontrar a dívida pública americana se ela ficasse parada. Né? Então, valorizando mais uns 60%, a gente encontraria o ouro batendo junto com a dívida pública americana, que foi exatamente o que aconteceu aqui em 2012. Tá? Isso levaria o ouro para um patamar de mais ou menos $3.000 a onça. Se a gente for olhar hoje, qual é a cotação do ouro? A cotação do ouro, vamos pegar aqui regular, tá? Bateu em 2.300, agora voltou um pouquinho, $2.284 a onça. Então, por que o ouro está valorizando bastante? Justamente porque, presta bem atenção, como essa taxa de juros, aí é 34 trilhões a dívida pública americana, né? Perceba o que está acontecendo aqui desde 2020. A dívida pública americana aumentando muito. Principalmente desde 2022, a gente vê um crescimento, que é uma velocidade muito grande do aumento da dívida pública. Por quê? Porque a taxa de juros americana está mais alta. Né? Estava no patamar de praticamente zero, agora estamos em 5,5% ao ano, na faixa ali de 5,25% a 5,5% ao ano. Então você tem a dívida crescendo uma velocidade que antes era de 0,25%. Agora é 5,5%. Então a velocidade de crescimento da dívida aumentou. Com isso, aumenta o medo de que Estados Unidos dê um default. Estados Unidos, o que seria dar um default? Estados Unidos não consiga pagar a sua dívida pública, Estados Unidos quebre. Né? Esse seria um termo mais prático. E com isso, o que os investidores fazem? Vão investir em euro? Claro que não. O euro está perdendo usabilidade dia após dia. Vão investir em franco suíço? Também não, uma economia muito pequena. Vão investir em yuan? É óbvio que não. Né? Você tem 3 neurônios, 2. Você não investe em yuan. Vai comprar iene? O Japão está experimentando algo diferente das últimas décadas. Né? Taxa de juros no campo positivo. Antes era sempre no campo negativo. Você vai querer entrar nessa história aqui?
uma economia que tem problema em aumentar a produtividade, expectativa de vida muito alta, né? As pessoas com uma idade muito avançada, não tem muito filho, taxa de natalidade baixa. Então, $100 não tem para onde correr. Para onde que se corre? Para o investimento mais antigo do mundo, ouro. Então você tem uma pressão de tudo que é lado para a valorização do ouro. Tá? Se o ouro valorizar aí, a partir de agora, uns 50%, 60%, chegar a $3.000 a onça, eu vejo, opa, a oportunidade não está mais tão grande. Mas, diante do contexto que nós temos hoje, risco geopolítico, uma tentativa de desdolarização, ao mesmo tempo, dívida pública americana crescendo muito, o que os investidores fazem? Vão em busca do ouro, porque não confiam em nenhuma outra moeda, justamente para terem um porto seguro. Por quê? Qual é a anteação do próprio dólar? É justamente o ouro, são justamente os metais preciosos. Então, nesse vídeo você viu diversas coisas. Primeiro, quebramos a falácia de que o que leva o ouro para cima é a taxa de juros para baixo. Não. Te mostrei que o ouro está no topo histórico, está valorizando bastante nos últimos 30 dias e tem muito mais a valorizar. Acredito que pode sim valorizar muito mais. Você vê outra coisa interessante, ó. Tivemos o retorno das altas, né? O retorno da valorização das ações americanas. Vamos colocar na tela aqui. Mas junto com a valorização das ações americanas, o ouro está valorizando, inclusive mais que as ações americanas em 2024. Se eu pegar aqui no último ano, a gente vê as ações americanas valorizando 25%, mas ao mesmo tempo o ouro valorizando aqui ó, quase 13%. Por quê? Os investidores estão comprando ações americanas? Estão, sem dúvidas. Mas é aquele negócio, cachorro picado por cobra tem medo até de linguiça. O que isso quer dizer? Eu compro ações americanas, ok. Mas também pode dar problema esse negócio. Então eu vou comprar um pouco de seguro para esse meu investimento. Vou comprar um pouco de ouro também. E você tem ambos os investimentos subindo junto. Isso não é uma novidade, isso acontece em vários momentos, em todos os ciclos de alta. Né? Se a gente olhar aqui o pós 2008, 2009, a gente vai ver que aconteceu exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Se você olhar o pós 2020, exatamente a mesma coisa. Se você olhar o pós 2002, a crise que teve o estouro da bolha das empresas de tecnologia nos Estados Unidos, aconteceu a mesma coisa. Então, é por isso que os meus mentorados da mentoria Lince sabem, não é de hoje, eu tenho 15%, agora já está um pouco mais, não peguei o dado exatamente, mas eu tinha 15% do meu patrimônio total investido em ouro, o que é uma aberração para a maioria das pessoas, porque geralmente os fundos multimercados têm apenas ali 5% investido em ouro. Mas como eu vejo um grande potencial de valorização, eu tinha 15%, agora deve estar talvez em uns 20% do meu patrimônio total investido em ouro. Um investimento que muita gente tem preconceito. Por quê? Não cresce lucro, não paga dividendo, mas se você sabe se expor, principalmente com uma dose maior, num momento de mercado mais convidativo, você pode ter uma rentabilidade bem mais interessante. Esse é um dos motivos pelos quais, até março, no primeiro trimestre de 2024, mesmo com os indicadores de rentabilidade média aqui, valorizando muito menos, a minha carteira estava rentabilizando aqui, ó, chegou a bater os 20% de rentabilidade. Se esse vídeo fez sentido para você, se você gostou de aprender um pouco mais sobre ouro, toque embaixo no gostei, compartilhe com seus amigos, te inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você receber os avisos dos próximos vídeos. E é isso, vamos para cima que é só o começo, que eu quero te ver sempre em alta, lucrando nas altas e nas quedas da bolsa. Um grande abraço e até mais.